Nós hoje queremos mais uma noite de aula, cumprimentar a todos os ouvintes, todos os participantes do nosso blog, que acompanham as nossas videoaulas, que estão sempre atentos aos nossos vídeos, que são vídeos, aulas de escatologia, que estão linkados em dois canais de comunicação de mídia, ou seja, na via internet, sendo o canal do YouTube do Pastor Danilo e também o blog Aulas de Escatologia, Pastor Danilo, blogspot.com.br. Nós na aula de hoje iremos falar ou iremos introduzir o assunto sobre a corrente escatológica do pós-tribulacionismo. Nós já temos lá no blog e também no canal tratando o assunto sobre o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, que é uma corrente escatológica. Agora, hoje, nós iremos falar a outra corrente, porque temos que apresentar outras também vertentes de pensamentos sobre os assuntos escatológicos. Então, iremos falar sobre hoje a questão do pós-tribulacionismo, dando uma introdução ao assunto. O pós-tribulacionismo é uma corrente que ela vai se opor totalmente ao pré-tribulacionismo. Ao contrário do pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo vai defender que a igreja ela irá passar pela tribulação. Para o pós-tribulacionismo, o termo tribulação é utilizado na vertente do grego tiflisis, ou tiflisis, que significa provações. E eles interpretam que provações todo cristão passa. Então, não tem por que vir a defender que o cristão não passará por um período de grande tribulação ou de tribulação. Porém, a ira divina, eles a diferenciam, dizendo que a ira divina não está reservada para a igreja. A ira divina está reservada para os ímpios. Então, a igreja vai estar lá no momento da ira sem ser aplacada pela ira, como se ela fosse protegida naquela hora. Eles vão usar a posição justamente que lá de Apocalipse capítulo 12, quando está não endereçando para a igreja, está endereçando para Israel, eles vão utilizar aquele texto para dizer que a igreja será levada para uma parte lá do deserto e ali será guardada, protegida da ira que vai vir sobre a terra, certo? Do momento da ira, do momento da assolação e da devastação que virá sobre a terra no domínio do anticristo. Também os pós-tribulacionistas, entre outras doutrinas e outras posições, eles defendem que o reino de Deus não é físico. E o reino de Deus também não é um reino visível, mas o reino de Deus ele é ou seja, intrapessoal. Ou cada pessoa possui o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro daquele que serve a Deus. Essa é uma outra posição que eles defendem. Também defendem que o evangelho será alcançado a toda criatura, e toda criatura na face da terra irá crer no evangelho, porém nem todos vão aceitar. E aí fica uma contraversão, você crê, mas não aceita. Então é algo assim meio complicado até para entender. Também outras questões, como que o pós-tribulacionismo vai dizer, é que não existe arrebatamento. O arrebatamento não é antes da tribulação e não existe duas fases na segunda vinda do Senhor, arrebatamento e segunda vinda. Não, vai existir só lá no final da grande tribulação, Jesus vindo, ou na sua segunda vinda, para buscar a igreja, leva ela até os ares, lá a igreja, ou todos os salvos, todos os santos são transformados, e já no mesmo momento retornam com Cristo para dar o início ao milênio,
que também para eles não é no sentido da abrangência espiritual que está defendida na bíblica, que está defendido inclusive nas escrituras, que o milênio como o reino de Deus, o milênio como o momento em que a igreja reinará com Cristo sobre a terra. Então, eles têm divergências com todas as posições abraçadas e vamos assim, defendidas pelo pré-tribulacionismo. Eles vão dizer que são a doutrina ou a posição que a igreja primitiva abraçou. Porém, a igreja primitiva, ela vivenciou a doutrina dos apóstolos. E os apóstolos não ensinaram e nem defenderam que a igreja passando por tribulação e nem defenderam também que não haveria o arrebatamento da igreja. Então, nós vamos, em um outro vídeo ainda, confrontar mais algumas posições do pós-tribulacionismo, mas nesse primeiro vídeo nós já estamos só trazendo uma introdução para que haja um entendimento do que vem a ser as posições do pós-tribulacionismo. Eu agradeço a todos os ouvintes que estão participando conosco do nosso blog Aulas de Escatologia Pastor Danilo e também no canal lá no YouTube do Pastor Danilo Palar Lemos. Continue participando e vamos em frente e Deus vos abençoe. Amém.